Olá, muito bom dia. Me chamo Adailton, sou estudante de Direito da FMU. Eu gostaria de abordar um tema que às vezes causa uma certa dúvida, que é a diferença entre obrigação e responsabilidade. Pois bem, deixei aqui algumas figuras que representam o Estado, o credor, descrito como agente ativo, o devedor, descrito como agente passivo, e o vínculo obrigacional, ok? E aqui deixei esses itens apontando como direitos reais desse devedor, direitos reais, ok? E aqui também um direito real, ou seja, um patrimônio do credor, e aqui também patrimônios do devedor. Pois bem, o que vem a ser a obrigação? A obrigação, segundo o professor Clóvis Veríssimo do Couto e Silva, é um processo. Por que um processo? Porque de um lado temos o elemento denominado credor, do outro lado devedor, e um vínculo jurídico que liga essa relação com o objeto de uma prestação, ou seja, uma ação humana de dar, fazer ou não fazer. Salientando que essa prestação pode ser positiva, ou seja, um dar e fazer, e uma prestação negativa, o não fazer. O professor Clóvis, ele menciona que em torno desse objeto giram alguns deveres a serem observados, tais quais o dever da boa-fé, da honestidade, da ética. Esses deveres não precisam estar descritos nas cláusulas contratuais por serem dever moral. Então, ele define toda essa relação como um processo. Já o professor Álvaro Vilaça, ele menciona que a obrigação ela é formada pelo elemento credor, pelo elemento devedor e pelo vínculo ou liame espiritual. Por que espiritual? Porque numa relação jurídica, esse vínculo ele é abstrato e ele se materializa no momento da entrega dos bens. Rompe-se a prestação, que é transitória, quando os bens são entregues, materializados. Então Álvaro Vilaça diz que esse liame é um liame espiritual, um liame abstrato, esse vínculo. Ok? Bem, vejamos. Se de um lado nós temos um credor, vamos exemplificá-lo como um vendedor de automóveis. Ele entrega, aliás, ele forma a relação jurídica, o vínculo jurídico com o comprador, e entrega o veículo, e o comprador entrega o valor. Então essa relação ela se desfaz com a materialização. Por isso que é uma relação transitória. E o Estado ele fica inerte. Essa relação ocorre dentro do âmbito do Estado, território estadual, território nacional, e ele fica inerte porque várias relações ocorrem, várias relações existem no dia a dia, na sociedade. São inúmeras as relações jurídicas. Pois bem, essa é uma condição de desfazimento da relação jurídica, a entrega dos devidos bens.
Vejamos um outro exemplo. O vendedor de automóvel entrega o veículo ao comprador e o comprador, por sua vez, paga um valor que não estava estabelecido no contrato. Um valor bem menor do que o valor, do que representa o valor do bem. Então, o que esse agente passivo faz? Ele rompe o contrato, ele rompe o vínculo obrigacional. Quando isso ocorre, ele gera a denominada responsabilidade. Responsabilidade do quê? De indenizar o lesado. Então, a responsabilidade é uma obrigação secundária, cujo vínculo tem como objeto a indenização, ok? E a indenização, ela tem uma característica. Primeiro, o Estado, ele interfere nessa relação, porque a responsabilidade, ela surge, e o dever de indenizar surge quando o agente lesado aciona o Estado para que lhe preste jurisdição, no sentido de que seja ressarcido o dano cujo qual ele foi lesado. E qual a medida desse dano? A medida é proporcional. Proporcional, olha aqui, ó. A indenização mede-se pela extensão do dano. Então, essa extensão, ela é proporcional ao dano que foi causado. Ok? Vejamos outro exemplo. O dono da concessionária entrega o veículo ao comprador. Esse, por sua vez, não entrega o veículo. Então ele rompe com o vínculo obrigacional. Daí o agente, ele tem o direito de ingressar com uma ação de indenização, porque esse sujeito praticou um ato que gerou responsabilidade. A responsabilidade gera um vínculo indenizatório. Tá vendo? É um vínculo obrigacional indenizatório. Essa que é a diferença entre obrigação e responsabilidade. Responsabilidade, se você ver a flechinha aqui, ela é uma obrigação unilateral. Ao contrário, tá vendo aqui, ó, do acordo firmado, aquele acordo obrigacional firmado de prestação, de dar, fazer ou não fazer, era uma relação recíproca, porque ambos os lados deveriam observar certos regramentos. Contudo, se o comprador não observou os regramentos, então ele tem o dever unilateral de indenizar. E veja, na mesma proporção aquele a quem ele lesou. Essa é a medida de indenização, ó. A indenização mede pela extensão do dano. Então, o Estado, ele só interfere quando o lesado o aciona, e o aciona quando o credor descumpre a obrigação firmada. Então, essa é minha contribuição no estudo do direito. Eu desejo a todos boa sorte e um forte abraço.